Oi? Você gosta de dar sua opinião? Já criticou alguma coisa hoje? Por que será que a gente gosta tanto assim de falar o que a gente pensa, né? No último vídeo, a gente disse que o objetivo inicial desse canal é estabelecer as bases para se criar um discurso crítico e assim conseguir analisar os jogos além da nossa própria opinião. Já existem autores que evidenciam essa necessidade no campo de jogos. Warren Spector, por exemplo, o designer original de Deus Ex, ele diz que é absolutamente vital que a gente comece a formular um vocabulário para analisar com precisão como os jogos influenciam no nosso psicológico. Mas qual o sentido disso? Por que a gente precisa realmente de um discurso crítico tão bem elaborado assim, ao invés de só falarmos o que a gente pensa? Existe um outro autor chamado Henry Jenkins que identificou 4 formas pelas quais esse discurso crítico bem elaborado ajuda não só os designers de jogos a fazer jogos melhores, mas também o campo todo do design de games a se enriquecer e se fortalecer. A primeira de todas essas formas é treinamento. Elaborar um discurso crítico e estabelecer os fundamentos do campo só facilita a formação de novos desenvolvedores de games e permite que eles discutam esse campo com mais profundidade, não é mesmo? A segunda é o que Jenkins chama de transferência geracional, ou seja, nós conseguimos passar aquilo que a gente conhece e aprende adiante. Vamos ver esse exemplo bem conhecido. Ano passado, a Rockstar Games mostrou o novo trailer do novo GTA deles. Mas será que esse jogo foi feito realmente do zero? Será que eles tiveram que reinventar a roda para criar os carrinhos desse jogo mais uma vez? Ou será que eles já usaram de toda a experiência de desenvolvimento deles para chegar nesse resultado? Antes de GTA 6, eles lançaram GTA 5. E antes de GTA V, tiveram no mínimo outros 4 jogos que eles tiveram que lançar antes. E essa experiência foi sendo transferida de geração em geração, tanto nos desenvolvedores que fizeram parte do projeto, como nos próprios jogos e jogadores. E assim como a Rockstar, nós como desenvolvedores de jogos, podemos passar adiante tudo aquilo que a gente aprende, talvez de uma maneira até mais aberta e mais transparente que a empresa, não é mesmo? Para que assim o campo do design de games sempre se fortaleça cada vez mais. A terceira forma apontada por Jenkins é a criação de um público. Ele diz que quando a gente cria esse discurso crítico, a gente consegue se comunicar, seja eu aqui falando para vocês, seja numa reunião, um designer falando com o outro, ou seja o próprio jogo falando com os jogadores no momento do jogar. Ele diz que quando a gente estabelece esse vocabulário técnico, a comunicação só fica mais sofisticada e a gente consegue analisar, revisar, comentar sobre tudo no campo de jogos de uma maneira melhor, com mais credibilidade e mais força e mais seriedade ao tema. Então, a quarta e última forma que Jenkins identifica é na defesa contra as críticas. Interessante, não é mesmo? Quem nunca quis dar uma resposta boa para aquela pessoa que fala que os jogos são só joguinhos? Mas, para além dessa vontade inerente da gente de querer se defender, ele fala sobre questões mais oficiais mesmo. Então, se o governo brasileiro, de repente, quer regular os jogos de alguma maneira, ou proibir um certo tipo de jogo, como aconteceu na Europa com o FIFA, né, que eles consideravam caça-níqueis, as loot boxes, a gente tem ferramentas para conseguir se defender contra essas coisas, contra esses movimentos, contra o nosso mercado, contra o nosso campo. E então, beleza. Como é que a gente faz para criar esse discurso? Não sou eu que vou trazer aqui, criar do nada e trazer para vocês um discurso totalmente determinado por mim. E sim, a gente vai trabalhar com autores, com a literatura em games para aí sim ter credibilidade. E o Zimmerman coloca no livro que a gente precisa então começar do zero a análise dos processos de design e do que é o jogo. A gente precisa começar a responder as perguntas que a gente fez no vídeo passado. O que é o jogo? Como eles funcionam? Como eles são percebidos por quem joga eles? Cada uma dessas definições, cada uma dessas respostas são passos que nós estamos dando em direção à formulação do conhecimento em design de jogos. E essa é a jornada que a gente quer ter aqui nesse momento inicial. O nosso objetivo aqui é tentar enriquecer e dar forças para o design de jogos, para o campo do desenvolvimento nacional principalmente, para tentar fazer com que ele tenha cada vez mais relevância, mais credibilidade quando comparado a outros mercados que aqui no Brasil são tão fortes, sei lá, agronomia, por exemplo. Eu sei que é um exemplo muito absurdo comparar games com agronomia, já que as pessoas têm que comer,
mas pelo menos tentar diminuir essa distância, tentar tirar da cabeça das pessoas que o jogo é só joguinho, entende? Ou também tentar diminuir a nossa distância do mercado brasileiro quando comparado com outros mercados de games internacionais, Estados Unidos, Japão, Europa. Esse é o nosso objetivo aqui no Pixel por Pixel. Eu espero que a gente possa pelo menos conseguir ajudar alguém a melhorar uma questão técnica de desenvolvimento deles. Mas nesse vídeo a gente vai ficando por aqui. Eu queria trazer as razões pela qual a gente está caminhando esses passos, e no próximo vídeo a gente vai começar a introduzir as lentes diferentes pelas quais a gente pode começar a enxergar os jogos e a partir daí abrir caminhos para se seguir aqui dentro do canal, não só olhando para o design de jogos teórico, que nem a gente vem fazendo agora, mas começar a também olhar um pouquinho mais para a prática e para as questões artísticas, como a gente enxerga os jogos. Muito obrigado por me acompanhar. Se você gostou, não deixa de se inscrever, por favor, ajuda muito o canal que está começando. Bota o sininho também, porque às vezes é difícil de achar questões muito específicas assim orgânicas, então é mais interessante que o YouTube mostre pra você que eu tô postando uma coisa. E por favor, comenta, não deixa de comentar, vamos começar a fomentar essas discussões e esses debates. Eu quero aqui criar uma comunidade onde a gente tem acesso à conversa, ao debate, comentar essas questões, tirar dúvidas das pessoas. E nada disso vai ser possível se a galera não começar a falar o que eles acham aqui. Muito obrigado, até a próxima, é nóis.